Olá, boa tarde. Sou aluna da Unicesumar no curso de História e hoje irei apresentar o meu plano de aula, que será apresentado no terceiro ano do ensino médio. O principal objetivo do plano de aula será abordar os princípios dos aspectos históricos, políticos e sociais, conforme a habilidade fornecida da BNCC EM 13CHS 503. Que orienta o estudante a analisar criticamente os processos históricos e suas conexões com a nossa realidade atual. Devemos lembrar que o período da ditadura civil-militar foi um dos mais marcantes da história recente no Brasil. Ele durou de 1964 a 1985, deixando profundas consequências tanto na vida política como social. E entender esse período é fundamental para compreender o funcionamento da nossa democracia, a importância dos direitos humanos e a relevância da participação cidadã. Para iniciar a aula, irei propor primeiramente a contextualização, o momento anterior ao golpe, nas décadas de 1950 e início dos anos de 1960, onde o Brasil já vivia uma conjuntura de instabilidade econômica, a inflação crescente, disputas políticas intensas, a forte polarização ideológica. Além disso, vivíamos o contexto global da Guerra Fria, onde um conflito indireto entre os Estados Unidos e a União Soviética, que alimentou um país com os discursos anticomunistas, utilizado para enfraquecer vários governos considerados reformistas, como o de João Goulart. O golpe aconteceu no dia 31 de março de 1964, onde os setores militares uniram-se em apoio com a elite civil, empresários, políticos, conservadores e os meios de comunicações que derrubaram o presidente João Goulart, então instaurando o regime autoritário que prevaleceu por 21 anos. A justificativa apresentada por esses militares foi a necessidade de restaurar a ordem e combater a ameaça comunista. No entanto, o que se foi estabelecido nessa ditadura foi um regime concentralizador, com forte repressão política e as restrições aos civis. Tanto que ao longo dessas ditaduras houve vários atos constitucionais onde foram criados, mas o mais marcante foi o AI-5 de 1968. O governo militar conseguiu aumentar o seu poder, tornando-se o mais severo regime. Com ele, o governo podia fechar o Congresso Nacional, caçar mandatos, suspender direitos políticos, intervir em estados e municípios, como prender pessoas sem a necessidade de um mandato judicial. Essa censura à imprensa, à música, ao teatro, cinema e televisão tornou-se uma prática constante e intensificou quando os órgãos como DOI-CODE e DOPS, que eram responsáveis por práticas de perseguição, tortura e o desaparecimento de estudantes e desaparecimento de opositores, tornou-se mais frequente. E apesar dessa repreensão, dessa intensa perseguição, não foi o bastante, pois também foi marcado por uma variedade de resistências, como o movimento estudantil, que ganhou força, artistas que utilizaram de metáforas e simbolismos para driblar a censura. Grupos à esquerda organizaram ações clandestinas. No campo econômico, o regime implementou políticas que resultaram no chamado milagre econômico. Entre 1969 e 1973, quando o país experimentou o aceleramento do PIB, mas, porém, com esse mesmo crescimento, não se converteu em melhoria significativa, porque a desigualdade só aumentou, os salários foram achatados e grande parte da população vivia à margem do desenvolvimento. Da década de 70, começou um processo chamado pelos militares a abertura lenta, gradual e segura. Ele ocorreu devido às crises econômicas, o aumento das dívidas externas, pressões internacionais por respeito aos direitos humanos e o fortalecimento de movimentos sociais. Em 79, foi aprovado, enfim, a Lei da Anistia, onde ela permitia o retorno dos exilados, que eram os políticos, e a libertação de presos políticos, mas também perdoou agentes do Estado que estavam envolvidos nas práticas de torturas.
Em 1980, com o cenário econômico ainda crítico e a sociedade mais mobilizada, cresceram as pressões por eleições diretas para presidente. Esse movimento resultou na campanhas constantes, pressões para eleições diretas para um presidente. Em 1985, Tancredo Neves foi eleito pelo Colégio Eleitoral, marcando simbolicamente o fim da ditadura. Pois a Constituição de 1988, que reafirmava os direitos civis, políticos e sociais e reforçava princípios democráticos fundamentais. Para a abordagem desse plano de aula, a gente vai possibilitar que o aluno, o estudante, compreenda não apenas fatos históricos, mas também suas conexões com o presente. A aula vai incluir exposição dialogada, análises de documentos e fontes históricas da época, como os trechos de depoimentos, de capas de jornais censurados, as falas dos opositores em slides, abordando também mais assuntos do conteúdo, além de um debate que será guiado como um elemento do período ainda influenciam a política brasileira atual. Esse será o foco. A avaliação será feita pelo meio da atividade final, com clareza com que o estudante consegue explicar o conteúdo que será apresentado para ele, como também um trabalho em conjunto com os grupos, fornecendo a eles a apresentação de um mini seminário rápido, onde eles irão explicar o seu entendimento sobre a ditadura civil-militar naquela época e como ela impactou atualmente na nossa sociedade, como é a nossa política atual brasileira, se ela ainda impactua ou não. Porque estudar esse período vai ser essencial, tanto para fortalecer a memória histórica, como compreender a importância dos direitos humanos e reconhecer que a democracia depende da participação constante de todos nós, como revisitar a ditadura civil-militar, entender melhor os desafios que enfrentamos hoje e a necessidade de preservar a liberdade e as garantias fundamentais. Obrigado, este é o fim da minha apresentação sobre o conteúdo e o plano de aula. Espero que esse conteúdo seja útil para a minha apresentação e compreensão crítica desse momento tão importante da fase da história.